Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria muito de conversar um pouquinho com os papais e fazer uma pergunta para vocês, tá? Eu não quero me alongar muito no que eu vou falar, porque eu tenho o costume de falar bastante, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês têm ensinado os vossos filhos? Qual tem sido o ensinamento que vocês têm dado para eles e qual tem sido o exemplo que vocês têm passado para os filhos de vocês? Porque a criança, ela aprende muito através daquilo que nós falamos, mas aprendem mais ainda através daquilo que nós fazemos. Então, o exemplo que nós damos aos nossos filhos, eles falam mais alto do que as palavras que nós dizemos para eles. E hoje nós vemos muitos pais que jogam seus filhos no celular, jogam seus filhos na televisão, simplesmente porque eles querem ter mais tempo para si mesmos, para ficarem confortáveis e fazendo aquilo que lhes dá prazer. Isso é triste, porque é uma obrigação nossa, sabe? É um dever de cada pai e de cada mãe criar seu filho da menor maneira possível. Lá em Provérbios 22, versículo 6, fala assim, ensine o seu filho nos caminhos que você deseja que ele ande. E depois que ele crescer, ele não vai se desviar desse caminho que você ensinou para ele. E lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4, também fala: pais, não irritem os vossos filhos, antes ensine eles no caminho e na instrução do Senhor. Então, assim, irmão, irmã, tome cuidado, sabe? Tome cuidado com o que você está plantando na vida dos seus filhos, porque estamos vivendo tempos tão difíceis, sabe? O mundo tem lutado tem lutado tanto para implantar nojeiras no cérebro das nossas crianças, sabe? A mídia tem pegado pesado com as crianças e são programas maliciosos, sabe? Com conteúdo pornográfico, não explícito, mas de forma implícita. São linguajares que fazem mal para a alma, sabe? Das crianças, que elas nem deveriam ouvir. E são músicas também que acabam com a pureza, com a inocência das nossas crianças. E ano passado, quando eu voltei para Cristo, eu decidi que a minha filha não faria mais coisas que ela fazia antes. Eu não daria mais o mau exemplo que eu dava a ela, deixando ela também assistir coisas que não agradavam a Deus, coisas que era pecado, coisas que poluía a mente dela. E eu decidi que a minha filha, ela ia começar a aprender aquilo que realmente ela devia aprender. E eu comecei a ensinar a Bíblia para ela. Eu comecei a ensinar para ela o que é pecado e o que não é pecado, aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor Jesus e aquilo que nós fazemos que agrada ao Senhor Jesus. E mais do que ensiná-la, eu comecei a dar exemplo para ela do que era, do que é ser um pai cristão, para que ela possa olhar para mim e ter vontade de trilhar os mesmos caminhos. Sabe, eu sempre oriento ela, eu sempre sento e converso e eu digo para a galera que a minha filha é a minha maior discípula e ela sempre vai ser, porque é minha obrigação pregar a palavra de Deus para minha filha. É a minha obrigação mostrar para ela os dois caminhos existentes. O caminho de Cristo, um caminho estreito, difícil de trilhar, mas que conduz à salvação, que vai levá-la a lugares bons, sabe? A ter uma família, a ser uma pessoa de respeito, a ser uma pessoa temente a Deus, e no final das contas vai conduzi-la ao céu. E também mostro que existe um caminho largo, um caminho fácil de andar, um caminho que a maioria das pessoas trilham, mas eu digo para ela que o final desse caminho, ele é o inferno, sabe? E é uma vida de tristezas, é uma vida de depressão, é uma vida de ansiedades, é uma vida de frustrações,
porque ela não vai ter Jesus Cristo como centro de sua vida e não vai ter o Espírito Santo guiando ela dia a dia. E assim como eu tenho feito, eu gostaria de deixar esse conselho para vocês. Peguem pesado com os vossos filhos, sabe? Ensine mesmo, dê exemplo para eles, abra mão de muitas coisas que talvez você tenha feito, que você faça pelos seus filhos, sabe? Eu deixei de assistir muitos programas, primeiro porque não condiz com um cristão, né? Com alguém que diz ser servo de Deus, porque fazia mal para minha alma também, fazia mal para o meu cérebro também. E além disso, isso fazia mal para minha filha, sabe? Eu estava dando maus exemplos para ela. E hoje eu já noto uma diferença muito grande na Nick. Eu vejo o comportamento diário dela, os tipos de conversa que ela tem, as expressões que ela fala, e tem mudado muito diante daquilo que eu propus de dar o exemplo. E nós vemos a diferença nela. Lógico, ela é uma criança, ela erra, ela peca, ela faz coisas que desagradam a Deus, sim, mas nós estamos sempre ali, sabe, segurando ela, sempre orientando, e quando ela erra e peca, eu deixo claro para ela: olha, você está pecando, e essa atitude é uma atitude de quem vai para o inferno. É isso que você quer para você, filha? Você quer ir morar com Satanás? Aí ela regala os olhos, né? E eu falo para ela: filha, Jesus, ele te perdoa. Se você fechar os seus olhos e pedir perdão para Jesus, ele vai perdoar os seus pecados, mas você deve abandonar esse pecado. Você não pode mais cometê-lo, você não pode mentir, você não pode pegar o que não é seu, você não pode dizer certas palavras, você não pode ir a certas festas. Até festas eu cortei minha filha de frequentar. Festas onde estão tocando músicas do mundo, músicas onde o nome do Senhor Jesus não é exaltado, eu proibi ela de ir, e a mãe dela concordou, e nós não vamos, e nós não a levamos, e nós não permitimos que ela participe. Eles diziam: mas você está sendo chato. Ok, tudo bem, pode ser que eu seja chato, mas se ser chato para o padrão desse mundo significa que eu estou obedecendo a palavra de Deus, significa que eu estou agradando o meu Senhor Jesus, então podem me chamar do que quiserem, porque para mim importa agradar a Cristo e não a homens, como Paulo disse. Se fosse para eu viver para agradar a homens, então eu não seria servo de Cristo. Então eu pego esse versículo para mim todos os dias e penso: a quem eu estou agradando? E por mais que a minha filha hoje ela não compreenda 100%, por ainda não ter maturidade o suficiente para entender, mas um dia ela vai lembrar de tudo que eu ensinei a ela, de tudo que nós caminhamos, de tudo que foi dado como exemplo para ela, e ela vai ter uma base do que ela deve fazer, ser e seguir. E eu tenho certeza que lá na frente ela vai me agradecer, como hoje, em muitas coisas, eu agradeço meus pais por não ter deixado eu fazer, não ter deixado eu frequentar. E hoje eu entendo e eu agradeço aos meus pais por terem sido tão firmes comigo em muitas coisas, sabe? Eu achava a ignorância deles, hoje eu olho e falo: que bom que meus pais eram tementes a Deus, que bom que eles me seguraram, que bom que hoje eu voltei para o caminho que eles me ensinaram a caminhar e tenho andado junto com o meu Senhor Jesus. Então, pais, se você não tem feito isso, eu te encorajo a fazer. Te encorajo a buscar a Cristo, te encorajo a viver o Evangelho, a dar exemplo para os seus filhos, e saia um pouco do celular, saia um pouco da frente da televisão e passe tempo com seu filho, converse com ele, aprenda sobre ele, aprenda o que ele pensa, sabe? Participe da vida do seu filho, porque o seu filho ele quer falar com você, ele quer desabafar com você, ele quer passar para você, só que se ele não sentir que ele está livre para falar com você, se ele não estiver à vontade para falar com você, ele vai falar com pessoas de fora, e na maior parte das vezes essas pessoas dão os piores conselhos do mundo. Então, pais, por favor, cuidem melhor de seus filhos. Sejam chatos, sejam ignorantes, mas não deixem eles ir para o caminho ruim. Não deixem eles fazerem suas escolhas, não enquanto são crianças, porque eles não têm maturidade para isso. Não solte o celular na mão do seu filho que tem 5 anos, tem 6 anos, tem 8 anos, tem 10 anos. A minha filha completa 10 anos em maio e não está nem perto de ela ganhar um celular. Às vezes sim, ela mexe, claro, a gente vive dentro da tecnologia. Então às vezes ela mexe no meu aparelho, né, perto de mim, dentro de um joguinho, às vezes que eu sei que não tem malícia, eu sei que não é online, ela não vai ter contato com pessoas, né, do mundo exterior. E eu sempre ali de olho naquilo que ela está vendo, naquilo que ela está assistindo. Algumas novelinhas que ela assistia infantil, eu cortei, porque eram programas que ensinavam a rebeldia para as crianças, ensinavam as crianças a terem um padrão de vida
desejando riquezas, desejando tudo que o dinheiro compra com alto preço e que faz mal para a alma dos filhos. Sabe, faz mal para eles. A gente não consegue entender, compreender, mas isso apodrece. Assim como tem muitos adultos hoje que são apodrecidos por dentro porque seus pais não passaram tempo com eles, porque seus pais não deram atenção o suficiente, não o proibiram de verdade de praticarem certas atitudes, de seguirem certos caminhos. E a palavra de Deus fala, né, o próprio Jesus fala: eu advirto e eu corrijo aqueles que eu amo. Então, se a gente ama os nossos filhos, a gente vai sim proibi-los de terem certas atitudes, de falarem certas palavras e de irem a certos locais, de assistirem certos programas, de jogarem certos jogos, porque isso tem apodrecido a mente deles. E Satanás tem jogado pesado para destruir a vida das nossas crianças. A sociedade, dominada no mundo por demônios, tem jogado pesado com as nossas crianças, ensinando eles a serem insubmissos, a serem rebeldes, a se imporem em relação a seus pais, a serem respondões, e os pais têm permitido que isso aconteça. Então, pais, não se arrependam lá na frente, não deixem eles crescerem e você